Shalom, shalom, queridos, que Yahvé abençoe o seu dia, que o Espírito Santo conduza a sua mente e o seu coração para que você receba mais uma palavra de Deus. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues, eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério é um ministério pentecostal que trabalhamos também com personalidade restaurada e libertação em alto nível. Amados, o tema de hoje é um tema que com certeza vai nos ajudar na nossa edificação. Então a temática é cuidado com os ídolos. E eu gostaria aqui de utilizar dois textos bases que estão em Êxodo e também na primeira epístola de João. Vamos então ao primeiro texto, Êxodo capítulo 20, versículo 3, que diz: Não adore outros deuses, adore somente a mim. E a epístola de 1 João, capítulo 5, versículo 21, está escrito: Meus filhinhos, cuidado com os falsos deuses. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Em sua opinião, o que mais tem nos afastado de Deus? Medite nesta pergunta. O que mais tem nos afastado de Deus? Amados, não terás outros deuses diante de mim. Este foi o primeiro dos 10 mandamentos que Deus deu para Israel depois da libertação do Egito. Os egípcios adoravam vários deuses e os judeus cresceram neste ambiente de idolatria. O propósito deste mandamento era para que os judeus cultuassem somente o Deus Criador dos céus e da terra. Deus também teria que ser prioridade na vida deles. Para nós, igreja, não é diferente. Deus também nos deixou mandamentos semelhantes, que está na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 21, que diz: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ídolo não é apenas uma imagem ou algo que representa uma divindade na vida de um cristão. Ídolo é também tudo aquilo que colocamos na frente de Deus ou que ocupa o lugar de Deus em nossas vidas. Neste dia, vamos falar sobre alguns deuses que o cristão tem colocado na frente de Jesus. Então vamos para o primeiro, o Deus do prazer. Como está escrito aqui em 1 João, capítulo 2, versículo 15 até o versículo 17, o seguinte texto: Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Amados, tanto os prazeres lícitos como prazeres ilícitos têm nos afastado de Deus. São festas, diversões, entretenimentos e tantas outras coisas que temos colocado como concorrentes de Deus. Muitas pessoas têm trocado um culto a Deus por esses prazeres. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 4, diz que nos últimos dias os homens seriam mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E eu tenho uma outra pergunta para te fazer. Em sua opinião, por que os prazeres carnais e mundanos têm nos afastado de Deus? Faça uma meditação e responda para você. Por que os prazeres carnais e mundanos têm nos afastado de Deus? Isso é muito sério. Agora, queridos, segundo,
O segundo Deus é o Deus do trabalho. Eclesiastes capítulo 5, versículo de número 10, está escrito: quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem tem a ambição de ficar rico nunca terá tudo o que quer. Isso também é ilusão. Então, como eu te falei, o segundo tópico é o Deus do trabalho. Amados, o versículo lido diz que quem ama a riqueza nunca se satisfará com o que ganha. Há muitas pessoas que têm feito do trabalho um Deus. A pessoa tem casa própria, carro, mas ainda assim trabalha dia e noite. Não tem tempo para Deus. O trabalho é fundamental e indispensável para o homem, mas não pode ser mais importante do que a igreja, do que Deus. Muitos cristãos trabalham excessivamente, dando apenas o resto do tempo e do vigor para Deus e para a sua família. Muitos chegam até a abandonar os cultos. Eu tenho uma pergunta. Em sua opinião, por que o trabalho tem escravizado tantos cristãos? Responda. É importante você responder esta pergunta. Por que o trabalho tem escravizado tantos cristãos? Agora, terceiro, queridos, eu gostaria de falar para você do Deus da vaidade, do dinheiro e dos bens. Vamos ler um texto interessante em Jó, outro em Mateus, capítulo de número 6, e Mateus também, capítulo de número 6, ok? Vamos ler o versículo 24 de Mateus, capítulo 6, e também o versículo 19. Vamos ver o primeiro texto. Jó, capítulo 15, versículo 31, diz: não confie em coisas vãs, enganando-se a si mesmo, pois a sua recompensa também será vã. Já Mateus capítulo 6, versículo 24, diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, mamon. Já em Mateus capítulo 6, versículo 19 até o versículo 21, eu gostaria de ler para você então esses versículos. Vamos lá? Vamos entender o que Mateus quer dizer. Diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde traça e ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam. Porque onde estiver teu tesouro, aí estará também teu coração. Já o versículo 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon, as riquezas. Então, queridos, vivemos em dias onde as pessoas estão idolatrando o próprio corpo, idolatrando a beleza, e é o excesso, melhor dizendo, é o excesso de cuidado com a matéria. Temos também a vaidade por posição, reconhecimento pessoal, bens materiais e dinheiro. Uns estão escravizados nas dívidas por causa de vaidade pessoal. Outros escravizados na avareza por causa do amor ao dinheiro e bens. Precisamos tomar cuidado com o Deus da vaidade, mamon. Então eu tenho uma pergunta para você. Em sua opinião, qual o segredo para não nos tornarmos pessoas vaidosas e materialistas? Vamos lá? A pergunta é: qual o segredo para não tornarmos pessoas vaidosas e materialistas? Dá uma pensada e responda esta pergunta. Agora, quarto, querido, Deus da família.
Olha o que diz o texto de Mateus, capítulo 10, versículo 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Amados, é interessante, Deus, Ele nos abençoa com o cônjuge. Geramos filhos, constituímos uma linda família e depois deixamos Deus em segundo plano. Amados, a família é a maior dádiva que Deus nos deixou nesta terra. Mas não podemos colocar esposa, esposo, filhos e filhas na frente de Deus. Deus e o Evangelho têm que ser prioridade, como está em Marcos capítulo 10, do versículo 29 até o versículo de número 30. Jesus, ele disse o seguinte, vamos lá? Versículos 29 e 30. Jesus respondeu, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos ou irmãs, ou mãe ou pai, ou filhos ou campos, por causa de mim, do Evangelho, que não receba 100 vezes mais agora no presente, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. Eu tenho uma outra pergunta para você meditar e pensar. Em sua opinião, como desfrutar da família sem deixar Deus em segundo plano? E aqui, amados, eu gostaria que você entendesse que eu falei de 4 deuses. O primeiro Deus que eu falei para você foi o Deus do prazer. Ou seja, tanto os prazeres lícitos como prazeres ilícitos têm nos afastado de Deus, como festas, diversões, entretenimentos e tantas outras coisas que temos colocado como concorrentes de Deus. Segundo, o Deus do trabalho. Amados, aqui em Eclesiastes 5:10 diz: quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem tem a ambição de ficar rico nunca terá tudo o que quer. Isso também é ilusão. Ou seja, o versículo lido diz que quem ama a riqueza nunca se satisfará com o que ganha. Há muitas pessoas que têm feito do trabalho um Deus. E terceiro, falei do Deus da vaidade, do dinheiro e dos bens. Li alguns versículos para você, tá? E eu quero também ressaltar aqui neste dia que vivemos em dias onde as pessoas estão idolatrando o próprio corpo, idolatrando a beleza. Isso é o excesso de cuidado com a matéria. E em quarto, eu falei do Deus da família. Deus nos abençoa com o cônjuge, geramos filhos, constituímos uma linda família e depois deixamos Deus em segundo plano. E agora, queridos, eu gostaria de concluir o devocional de hoje falando para você que há outros deuses como a tecnologia, o esporte, dentre outros, que têm afastado as pessoas de Deus. Cuidado com esses deuses, o Deus da tecnologia e o Deus dos esportes. Em Isaías capítulo 42, versículo 8, diz que o Senhor não divide sua glória com ninguém. Então, amados, vamos colocar Jesus aonde Ele merece estar, no centro de nossas vidas. Meus amados, se você já está nos acompanhando, já está inscrito aqui no canal, muito obrigado. Mas se você recebeu este devocional de alguém e ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva agora. E ao se inscrever, ative o sininho para que você receba notificações de tudo aquilo que postarmos. Também nós estamos no Instagram. Lá no Instagram você vai colocar @Ministério Pleno. E no Facebook é só colocar Ministério Pleno. Também estamos lá no TikTok. É só colocar Ministério Pleno 10. Ok? Ministério Pleno número 10 no TikTok.
e você vai nos encontrar. Meus queridos, não esqueça, há outros deuses como a tecnologia, o esporte e muito mais. Então, dentre outros, esses deuses têm afastado as pessoas de Deus. Então, tenha cuidado, fique atento, não deixe Deus em segundo plano. Tem um texto também interessante na Bíblia que diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Eu vou ficando por aqui. Um cheiro no coração. Até o nosso próximo devocional. Cristo voltará. Muitos confiam em carros e outros em seus cavaleiros. Muitos te louvam com lábios e o coração dividido, perdidos dentro da casa do Pai. Já não se lembram que o céu é real, tão ocupado com coisas banais. Abre os nossos olhos espirituais, porque pararam de falar do céu. Acham que Cristo não vai